sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. Não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Olá! Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Hoje nós então iniciamos a nossa jornada de meditação no segundo livro de Coríntios, mas antes eu quero falar um pouco a respeito do autor dessa carta, que foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um judeu, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que era a Turquia, né? Hoje é a Turquia. E também ele era cidadão romano, do Império Romano. Tarso, a cidade em que Paulo nasceu, era uma cidade universitária e o centro da cultura grega na época. Em Jerusalém, ele foi educado pelo renomado doutor da lei Gamaliel. E sua família possuía alguns recursos, concluindo que Paulo então desfrutava de uma posição proeminente da sociedade da sua época. Ele fazia parte da elite intelectual, econômica e política na comunidade em que Paulo estava inserido. Naquela época, é importante ressaltar que 2/3 da população do Império Romano, mais de 60% da população, não possuía a cidadania romana. Então, realmente, Paulo ele era uma pessoa privilegiada, importante. Ele tinha a cidadania romana, mesmo sendo judeu. E por causa do seu ensinamento, ele foi criado na cultura, ensinado nas leis judaicas, ele se tornou o maior perseguidor dos cristãos naquela época, e ele fazia parte do concílio, do sinédrio, dos sacerdotes, e ele votava sempre a favor da morte dos cristãos. O objetivo de Paulo, no início da sua carreira ou na sua história bíblica, era o quê? Levar preso tanto homens ou mulheres que fossem seguidores de Cristo. Mas algo radical, algo inesperado acontece na vida de Paulo, no momento em que ele está se dirigindo para a cidade de Damasco, para então destruir a comunidade de cristãos que haviam ali naquele lugar. Acontece que neste caminho ele simplesmente vê uma luz, um resplendor do céu, e ele cai no chão e ele fica cego. E nesse resplendor, nessa claridade, sai uma voz e que pergunta, Saulo, que o nome dele era Saulo inicialmente, por que me persegues? E Jesus ainda fala para ele, essa voz ainda fala para ele, né? Não sabe que é ruim recalcitrar contra os aguilhões, é como se fosse dar murro em pontos de faca, né? E aí ele pergunta, quem és tu? Então a voz responde para ele, eu sou Jesus a quem te persegues. E ele ouviu essa voz, ele entendeu. Os homens que estavam com ele não entenderam o que as palavras diziam, mas também ouviam essa voz. E a partir desse momento, então, Saulo pergunta para Jesus o que é para fazer. Jesus manda para que ele vá para Damasco. Lá ele fica durante 3 dias. Um profeta de Deus, um homem de Deus vai ao encontro de Paulo a pedido, né, orientado pelo Espírito Santo. E aí lá, então, Paulo volta a ver. Ele se converte completamente a Jesus e começa, então, o seu processo de transformação radical na vida de Paulo. Paulo foi o maior missionário de Jesus, né? Até hoje, ele escreveu 13 cartas para 13 comunidades diferentes. E todas essas cartas dele se destacam por palavras de consolo nos momentos de aflição, por orientações de conduta,
E é isso, então, que nós vamos estudar agora na segunda carta de Coríntios, né? Essa segunda carta, ela trata da questão da preocupação e do cuidado com Deus nas nossas vidas. E aqui eu achei muito interessante, porque eu não escolhi aleatoriamente, eu estou seguindo o meu... minha planilha aqui, eu tenho um de estudo bíblico aqui, né? Um roteiro de estudos da Bíblia, e no ano passado eu estava no livro de Jó, e esse ano eu comecei no livro de Coríntios e coincidiu com a data do meu aniversário. O que eu achei interessante é que essa carta, ela trata de consolo nos momentos de aflição, de forças em meio à fraqueza, né? E principalmente entre discernir entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres. E o que é interessante, quem já participou do estudo de Jó em 2018, nós tratamos a respeito desse tema, né? Do sofrimento, do consolo no meio do sofrimento. E lá tinham os amigos de Jó, que foram mais ruins do que bons para ele. Nós vimos, né, de como eles não foram boas companhias. E eu penso que Deus, Ele entende o momento de que cada um estamos vivendo nas nossas vidas. Ele sabe, Ele é aquele que nos acompanha e que conhece aquilo que está no nosso íntimo, que está na nossa alma. Que às vezes a gente não mostra para as outras pessoas, não transparece, mas na solidão do nosso quarto, na nossa solidão do nosso dia a dia, ou na solidão dos nossos pensamentos e sentimentos, tem essa tristeza, tem esse sofrimento. E tem até uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim, que muitas pessoas estão com sorrisos nos rostos, mas com lágrimas nos olhos, porque é a realidade de muitas pessoas. E novamente aqui, este ano, em 2019, no final deste ano, nós estamos encerrando mais um ano, novamente Deus vem, então, trazer consolo, vem trazer resposta, vem trazer força, e vem trazer principalmente o quê? Palavras o quê? De afirmação, palavras de motivação para a minha vida e para a sua vida também. Porque muitas vezes a gente quer desistir, mas essa não é a vontade de Deus para nós. Esse não é o objetivo de Deus, esse não é o objetivo porque nós fomos criados. Eu e você, nós não fomos criados para desistir, mas sempre para avançar e continuar. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo ele se transformou, e hoje as palavras dele, a transformação foi tão radical na vida dele, que ele experimentou deste momento de, mesmo que as circunstâncias estejam ruins, mesmo que não consiga ver saída, ou esteja em momentos de perseguição, de lutas, de aflição e de sofrimento, a alma dele foi de uma forma tão lindamente transformada que ele conseguia sentir paz e alegria e continuar acreditando, tendo esperança de que tudo daria certo, de que ele iria vencer e que esse sofrimento e que essa dor ia passar. Bom, é isso. Que você seja abençoado. Meu desejo é que eu e que você sejamos abençoados nessa caminhada, e que Deus fale completamente com você. E muito obrigada mais uma vez por caminhar comigo, por ouvir essa jornada, porque eu creio que mais do que eu, é Deus falando com você através da minha vida. Eu estou sentindo que está chegando.